Olá! Aproveitando esse clima de férias, de verão e a chegada de uma família bem diferente aqui na cidade, preparamos 2 pontos especial aventura para você curtir. Sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Essa frase do cantor e do compositor Raul Seixas traduz bem o espírito da família Macedo de Lima. Um lar bem diferente, um barco catamarã chamado Casulo, com 3 suítes, salão e cozinha, tendo apenas o mar como vizinho e testemunha dessa surpreendente experiência. De engenheiro civil, dono de uma construtora e fundador de uma cooperativa, a capitão. João Carlos de Lima assume o comando do barco, mas antes levou toda a família para Nova Zelândia, onde há grande tradição de vela para conhecer mais um pouco sobre o universo náutico. Lá na Nova Zelândia, sua mulher Solange Macedo de Lima começou o doutorado em educação, deixando para trás sua carreira aqui como consultora de empresas e professora universitária. Luana, de 8 anos, e Marina, de 7, são as mais jovens tripulantes do Casulo. No outro país, as filhas do casal aprendem a língua inglesa e durante a viagem aprendem de um tudo, desde a latitude e a longitude de algum lugar por onde passam, até conhecer de perto a estrutura de um vulcão. Que tal embarcarmos nessa viagem? Você é o nosso convidado especial. Vamos nessa? Obrigada por estar cedendo essa entrevista para a gente, Solange, João. Bem, pensar numa família que vive em alto mar, vem várias perguntas na cabeça, né? Mas a primeira que vem, acho, de qualquer pessoa é: de onde surgiu essa vontade de viver essa experiência? Há 10 anos atrás, nós ainda não tínhamos filhos, né? Nós fizemos uma viagem de carro, né? Tinha aquela caminhoneta, cabine dupla. Então eu e a Solange resolvemos fazer uma viagem de 6 meses. Aliás, a viagem não tinha muito planejamento, o tempo era muito flexível. E a gente passou a colocar uma barraca no carro e fomos acampando. Começou esse processo assim de sentir um pouco mais a liberdade. E essa viagem ela se estendeu pelo Brasil. A gente queria conhecer um pouco mais o Brasil, né, o nosso país. Fizemos de Ceará até a Bahia, levou 1 mês e meio. Aí depois fizemos todas as chapadas e tal. E fomos entrando naquele clima de viajar sem esse estresse do tempo, sem ter que chegar ou ter que sair. Chegava no lugar, era gostoso, a gente ficava, né, conhecendo pessoas, vilazinhas pequenininhas, diferentes. Uma viagem já com um conceito que não é muito comum, né? E depois do Brasil continuamos pela América do Sul. E nesse tempo a gente cada vez conversava muito sobre, poxa vida, que bacana, né? A vida pode ser sentida, Tava né? só amadurecendo a ideia ainda. E a felicidade, né? A gente viu que a felicidade ela tá nas coisas simples, né? Você conectado com a natureza. E a gente pensou, um dia começamos a questionar o seguinte: por que não continuar essa viagem de uma forma diferente? Se um dia essa viagem acabar no carro, por que não transformar essas rodinhas do carro em 2 cascos e sair mar afora, né? Então nessa viagem apareceram as primeiras tentativas, né, de pensar em alguma coisa no sentido de um barco, mas não tinha nada ainda muito... Até então não tinha as meninas ainda? Não tinha. Tinha os meus filhos mais velhos, né? E eu acho que o barco mesmo aconteceu quando a gente veio a Fortaleza. Como foi esse planejamento, assim? Eu acho que quando a gente veio uma vez a Fortaleza, e aí a Solange tem eu queria que ela falasse também, porque ela na realidade, veja bem, eu tenho umas ideias e a Solange ela apoia, né? Ou não. Então existe essa cumplicidade entre o que nós estamos fazendo hoje, porque nós sempre planejamos juntos, né? Se fosse só o João ou só a Solange, eu acho que a gente não tinha feito nada nem parecido com o que a gente fez até agora. Realmente, o fato de nós estarmos aqui agora, de já termos 2 anos vivendo no barco,
a termos assim, e estamos no começo, né? Tá tudo no começo ainda. Mas com certeza foi essa conciliação entre o planejamento e uma fusão de ideias dos dois, né? E agora da família, né? Porque tem as meninas, tem... Mas Solange, para tornar viável a coisa, como foi? Não, então, a primeira coisa que nós tivemos que fazer foi experimentar, né? O João tinha um contato, que era uma pessoa que ia levar um barco de Natal a Recife. E nós fizemos a primeira viagem com ele, de Natal a Recife. A viagem foi horrível, eu passei mal a viagem inteira, sabe, um mar batido. E aí quando chegou em Recife, ele disse assim, não, agora acabou, né? Depois dessa viagem ela não vai mais querer ir para lugar nenhum. Aí ele ficou esperando o que eu ia dizer. Eu disse, não, a gente ainda vai. Não posso acabar todo o projeto por conta dessa viagem. Aí ele, né, ele viu que ia dar certo, ele começou a estudar sobre navegação. E aí nós resolvemos mudar para Nova Zelândia, que é um país onde há tradição de vela e que nós poderíamos começar a velejar. Porque aqui no Nordeste, né, especificamente no Ceará, não tem muito para onde ir de barco, né? É um mar aberto, então fica mais difícil. A Nova Zelândia, ela tem muitas ilhas e tem como praticar essa vela. Tem toda uma estrutura para oferecer, né? Uma outra coisa que nós achávamos importante era aprender a ser autossuficiente, né? O nosso modelo de vida aqui, nós dependemos muito dos outros. Nós dependemos da babá, nós dependemos da cozinheira, nós dependemos muito, né, do médico, da professora particular, do motorista. E no barco não tem nada disso, né? No barco é só você e a sua família. Ia ser muito drástico nós sairmos do modelo que nós estávamos logo para o barco. Então a Nova Zelândia seria essa transição. E outra coisa importante era o domínio da língua. Nós queríamos que as meninas falassem o inglês, porque é uma língua que abre muitas portas. Então, todos os lugares que nós vamos, o inglês é a língua que é falada, né, entre os velejadores. E foi isso. Nós nos mudamos para Nova Zelândia em 2003. O João comprou o primeiro barco dele, que era um barquinho pequeno. Logo em seguida, né? Quando nós estávamos lá, era um barco sem motor, onde ele praticava. Então o primeiro não foi o Casulo. Não foi o Casulo. Não foi o Casulo. Esse catamarã lindo. Chamava Dutibela. Era um barquinho, a metade desse. Não, menor. Era bem pequeno mesmo. Era um barco só individual, né? Para você treinar, mas foi muito importante. Na minha escola de vela, né, o que eu aprendi é que você aprende muito fazendo, né? Você tem que ter uma teoria mínima, básica, para não fazer besteira, mas você tem que encarar, você tem que se envolver, tem que meter a cara, se você ficar com aquele medo exagerado do que pode ser, você não sai do canto. E esse catamarã, vocês adquiriram quando, como? Quando nós chegamos à Nova Zelândia, Nova Zelândia tem uma tradição de vela, né? A vela na Nova Zelândia é como se fosse futebol no Brasil, né? Em todos os lugares, todas as famílias, todas as pessoas que a gente conhecia tinham uma conexão com vela. E aí eu também, fazendo os cursos, eu comecei a praticar, a me oferecer como membro de tripulação e comecei a conhecer diferentes barcos. Até que eu acabei decidindo pelo catamarã. O catamarã é um barco diferenciado no aspecto de que ele tem 2 cascos, ele é mais espaçoso e pelo fato de nós iríamos, né, fazer toda essa viagem com as crianças, a gente entendeu que o item espaço era muito importante. Então nós tomamos essa decisão e tinha um representante desse barco lá na Nova Zelândia, né, apesar de o barco ser produzido na França, mas é a empresa que mais produz catamarã no mundo, é a empresa desse barco que nós temos hoje, que é o Lagoon. Então, nós fizemos uma viagem para a França para conhecer uns 3 modelos diferentes de catamarãs e realmente tomamos a decisão por esse aqui. E a Solange também estava tudo junto, acompanhando tudo. E o nome Casulo, explica por que vocês batizaram esse nome. Nós ponderamos muito, mas nós queremos um nome que fosse fácil, porque você usa o tempo inteiro. Você está chegando num porto, você chama, por exemplo, aqui, Marina Park, aqui Casulo. Então, teria que ser um nome que fosse fácil para o outro. Nós sabíamos que nós íamos para lugares com línguas diferentes. Tinha que ser curto, fácil e que trouxesse algum significado, né? Então, Casulo
para a gente significa também, né, um período de transformação. A gente acha que esse barco vai, como já está, mudando muito a nossa visão de mundo, mudando muito a nossa forma de viver, né, a transição da lagarta para a borboleta. E por onde começou a primeira parada? Conta pra gente. Quando nós finalizamos a aquisição do barco, aí tinha a opção do barco ser entregue na Nova Zelândia ou na própria França. E nós tomamos a decisão de iniciarmos a viagem na França e passarmos uma temporada no Mediterrâneo, que é um lugar onde é espetacular para a vela, né? Todos os países têm uma infraestrutura muito legal, marinas excelentes, seguro, né? Meios de comunicação bem modernos. Então nós optamos, e culturalmente bem diversificado, né? O Mediterrâneo, você está na Grécia, está na Turquia, está na Itália. Então nós tomamos essa decisão, vamos ao Mediterrâneo, vamos iniciar a nossa viagem da França, e é o tempo também que nós saberíamos, assim, se toda a família iria se adaptar ou não. Porque a maioria das famílias que tem esse sonho, na realidade existe uma estatística bem já divulgada no meio náutico. De cada 1000 pessoas que têm o sonho de comprar um barco e dar a volta ao mundo, dessas 1000 pessoas, 100 compram o barco, certo? Aí, das 100 que compram o barco, 10 continuam com o barco depois de um período assim de 6 meses. Porque dessas 100, 90% desiste. Começa da primeira viagem, 10 compra o barco e fica com o barco. Quer dizer, das 1000, 10 continua com o barco. E dessas 10, só uma dá a volta ao mundo. Mas hoje, atualmente, vocês têm algum número de alguma outra família que está no mesmo... Tem famílias brasileiras que estão fazendo. Brasileiras que a gente saiba, né? Nós contactamos pela internet. Eu acho que tem umas 16 pessoas fazendo... 16 barcos. 16 barcos, fazendo mais ou menos uma viagem. Não sei se volta ao mundo, mas pelo menos viagem até a Europa, Pacífico. Caribe, voltando. E volta ao mundo eu não tenho conhecimento de, assim, atualmente quais são os barcos que estão fazendo. Em família, eu acho assim, se tiver, vai ser muito reduzido, porque quando a gente, realmente nós estamos velejando, a proporcionalidade entre família viajando e casal, né, ou seja, ele novo ou mais idoso, é coisa de uns 5%. Certo. Porque... E saindo da França, aí conta pra gente cada parada que vocês deram. Nós saímos da França no Atlântico, né, aí nós fizemos a Galícia, que é o norte da Espanha, contornamos toda a costa de Portugal, descemos até o Cabo de São Vicente, entramos ali na área do Algarve, cruzamos o Canal de Gibraltar, fizemos as Ilhas Baleares. O Estreito, né? E nas Ilhas Baleares nós paramos o casulo no final de 2007, no inverno. Viemos a Fortaleza, matamos a saudade da família. No final do inverno, que mais ou menos em março, a gente retornou para o casulo e continuamos nossa viagem. Fomos de Barcelona, Ilhas Baleares, na Itália, né, Sardenha, aí depois fomos a Tunísia, Grécia, Turquia. Deixamos na Turquia o casulo no segundo inverno. Viemos para Fortaleza novamente, a gente sempre vem aqui bater o ponto, viu? Nesse ano passado, agora, 2009, nós viemos da Turquia, né, saímos da Europa ali, fomos até Lisboa, fizemos um trabalho no casulo, que a gente precisava organizar o casulo para ele poder estar preparado para essa travessia, e de Cascais nós saímos dia 21 de novembro, fizemos Ilha da Madeira, Ilhas Canárias, Cabo Verde e estamos aqui em Fortaleza. Vamos para um rápido intervalo e o 2 Pontos volta já com mais aventuras da família Macedo de Lima. Não perca essa viagem.
A família Macedo de Lima, composta por João Carlos, Solange e as filhas Luana e Marina, mudaram de endereço há cerca de 2 anos e meio. Um catamarã aconchegante recebeu o nome de Casulo e tornou-se a nova casa da família. Saiba agora sobre a organização das tarefas dentro do barco e como foi a chegada do Casulo aqui em Fortaleza. João e Solange contam tudo pra gente. E chegando aqui, como foi a receptividade mais uma vez da família? Conta aí, Solange. Não, foi emocionante, porque a gente não imaginava, né? Assim, que fosse vir pra cá, porque a gente sempre achava que aqui ia ser perigoso, ia ser muito fora da rota. Mas, final do ano, o vento ajudou, né? A saudade também, a gente disse que não sabe se foi o aquecimento global ou se foram as orações das mães que fizeram essa mudança de tempo. E a gente chegou aqui, foi muito bacana ver todo mundo, sabe, assim, ver Fortaleza depois de 14 dias de só ver mar. Questão de localização, assim, algum canto específico? Tem a praia, o caranguejozinho, né? Cerveja gelada, o caranguejo, o baião de dois, essas comidas típicas lá, a gente... As meninas adoram Guaraná. A gente vai voltar com esse barco cheio de Guaraná. Né, assim. Frutas, né? Aqui todo mundo é louco por fruta, né? Você comer uma manga gostosa, lá fora não é tão comum isso, e a gente aprecia muito. Vocês já apontaram todos os cantos, né, até a rota até agora, então é muita vivência, é muita experiência. Como é que vocês organizam? Porque não dá para deixar passar em branco, né? Como é que é feito esse processo de arquivação aí do material que vocês recolhem, de fotos, deve ter algum diário a bordo? Então nós temos o blog, que é o Casulo Online, que a gente está registrando, mas só começou esse ano. Os anos anteriores, Isabel, nós todos estávamos no processo de adaptação. Não tinha muito como externar isso, porque era um processo muito nosso ainda. De adaptação ainda da família, né? Eu acho que o primeiro ano foi o mais difícil, sem dúvida, 2007 foi o ano mais difícil, né? Por toda a inexperiência, por todo o medo, pelo desconhecido. Mas aos poucos as coisas vão melhorando, né? A gente continua acreditando, o João evoluiu demais em termos de navegação. O próprio barco hoje a gente já conhece o barco e diz que ele e o Casulo já são uma coisa só. Realmente, quando ouve um barulho ali, ele já sabe onde é que está doendo. Mas a gente começou, as crianças também começaram a escrever sobre a viagem e a gente está... Assim, temos muitas fotos que precisamos organizar, precisamos fazer sentido dessas fotos. E os vídeos também, que você disse que tem vontade, né, de fazer uma edição, alguma coisa. Não, eu preciso fazer, até para que a gente possa fazer um balanço do que está por vir, né, porque agora vai vir uma etapa ainda mais interessante, né, o que nós passamos no Mediterrâneo foi muito interessante em termos de cultura, mas agora vem em termos de natureza, nós vamos para as ilhas do Pacífico, né, que é mais inusitado. Você não tem toda a infraestrutura que você tinha no Mediterrâneo, mas você tem acesso a outras coisas. E, João, explica pra gente como é essa autossustentabilidade do barco. Conta assim pra gente os detalhes, né? O Casulo hoje, nós temos, com relação às baterias, né, nós temos que ter espaço para armazenar energia. Então eu dupliquei a capacidade das baterias do Casulo. Hoje nós temos 1.120 ampere-horas de armazenagem. Eu tenho 510 watts de painéis solares, né? Esses painéis solares, quando a gente está atracado, como nós estamos aqui agora, ele faz a alimentação diurna, né, dessa energia, e durante o período noturno, como essa energia foi armazenada, ela supre a necessidade de consumo dos 2 refrigeradores que nós temos, o freezer e os equipamentos, né, lâmpadas e tudo. Eu também modifiquei, todas as lâmpadas do Casulo hoje são de LED, né, que é um consumo muito pequeno. E eu estou sempre aperfeiçoando, mesmo as lâmpadas de navegação, eu estou trocando por lâmpadas LED. O outro item importante é que nós temos um dessalinizador. Né? Então a nossa água, nós retiramos da água do mar, né? Existem uns filtros especiais, retira toda a salinidade da água, e eu instalei agora em Lisboa um filtro de carvão, e essa água vem para as torneiras de todos os ambientes já filtrada e em condição de ser bebida.
né? E esse dessalinizador eu tenho capacidade de 85 litros por hora. Então, quando nós estamos navegando ou estamos ancorados, queremos tomar banho, queremos fazer alguma coisa, a gente tem um gerador também de 11 kVAs. Esse gerador nos dá um apoio caso a energia solar não seja suficiente. Por exemplo, um dia nublado ou 2 dias nublado, uma chuva, o sol não vai fazer o papel dele. Mas então nós temos o gerador como uma alternativa B. E também tem os 2 motores, né, que cada motor tem o seu alternador, e esses alternadores, uma vez funcionando, eles também carregam as baterias. Uma coisa que eu achei muito interessante, estava conversando com a Solange ali atrás, é essa questão da consciência ecológica, tanto de vocês como também por parte das meninas. Conta pra gente como é essa relação com as meninas. Porque no barco os recursos são todos limitados, né? Então, assim, água, elas sabem que se usar água demais, vai faltar, ou vai ter que usar o gerador, que usa o diesel, e o diesel pode ser útil para o motor nos levar para um lugar que nós precisamos ir. Então, essa escassez dos recursos faz com que todos nós tenhamos que usar com sabedoria, usar com parcimônia. Então, comida aqui não se desperdiça, a gente procura fazer a comida um tanto suficiente. As meninas sabem, se não comer ali naquela hora, não tem outra opção, né, como geralmente a gente tem em casa. A energia também é limitada, apesar do que o Jones tem um painel solar que gera o gerador, que gera os próprios motores, mas a gente procura usar não demais, porque ninguém nunca sabe como é que vai ser o dia seguinte. Então, filme, elas gostam muito de assistir filme. Filme, só pode assistir filme, às vezes não só o quanto a bateria do computador funciona. A bateria do computador dá 2 horas, no máximo, 1h30. Então, elas só podem assistir aquilo. Não tem mais. Eu queria ver de novo. Eu queria ver mais um. Hoje não. Então, isso faz com que elas busquem outras alternativas. Né? Todos nós... A embalagem, a gente tem uma preocupação enorme com a embalagem. A gente procura, antes de comprar um item, a gente saber como é que a gente vai se livrar da embalagem depois. Então, a gente procura reaproveitar muito tudo. Procura fazer muitas coisas no barco para evitar o lixo. Nós chegamos aqui com todo o lixo durante 14 dias. O lixo veio todo no bote. A gente já viu que vocês são bastante organizados, né? Organizou a viagem toda aqui também. Mas como é a organização do lar, as tarefas do lar? Conta pra gente. A gente desenvolveu um sistema. O João faz o café da manhã. Então, nós fazemos 2 refeições por dia. Então, quem faz o café da manhã não lava a louça, entendeu? Então, no caso, assim, ele faz o café da manhã e eu lavo. E aí, à noite, no entardecer, eu faço o jantar e ele faz a louça. E as meninas já estão começando a contribuir, né? O João é mais forte nisso daí do que eu, então ele começa, vamos começar lavando um prato, saber quanto é que limpem a mesa, cada um tem uma tarefa. A Marina faz a aspiração do barco, todo dia tem que aspirar, aí uma tem que recolher a mesa, colocar a mesa. Então a gente já vai colocando pequenas tarefas, porque elas sabem que se fizer aquilo, alivia pra gente. A questão da independência também, que você estava falando, desse modo de vida das meninas. Conta pra gente esse paralelo da criança que vive em terra firme para a criança, em casa, a filha de vocês, vivendo aqui em alto mar. A gente está procurando passar sempre uma educação com muita liberdade. Isso tem um risco, né? Porque numa cidade hoje, urbana, como qualquer cidade hoje em dia, o que é que acontece? Você tem que estar sempre preocupado pela insegurança. Hoje não qualquer, né, assim, qualquer coisinha, você vê alguma coisa acontecendo com amigos, às vezes acontece na sua família, e aquilo deixa aquele medo muito grande. Né? Uma criança sair sozinha, você está sempre atento. A gente já tem um outro estilo, né? Porque como nós estamos indo sempre em lugares muito bonitos, com natureza, a gente deixa as crianças um pouco mais livres, a gente alerta o básico, mas procura tirar delas aquele medo, aquele medo exagerado que existe numa educação convencional. Existe o risco? Sim, porque quando você chega numa cidade, você nota as meninas correndo pro mar, tomando banho, e de repente... Mas elas têm uma socialização, elas chegam, a Solange estava conversando, né, que elas chegam, fazem amizades. Mas o que ele está dizendo é que a gente solta muito. Então, como todo lugar tem um perigo, apesar de ser menos do que aqui, elas podem estar saindo
leva uma queda, mas já aconteceram episódios onde elas tiveram que se resolver, né? Veja bem, a base da gente é só o seguinte, a gente procura colocar menos medo e mais consciência, certo? A nossa conversa não é brigando, é chamando elas para, olha, isso pode acontecer, assim, 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 pense direitinho. Qualquer coisa, você pode precisar da nossa ajuda, se a gente não estiver por perto, vai ser complicado para vocês. Mas ninguém fica, não faça isso, aqueles nãos com o dedo levantado, aquele negócio todo, nós não temos, não é muito comum aqui. A não ser que entre algum perigo a bordo aqui. Vamos falar, nós estamos fazendo uma velejada, o mar está muito revolto. Então aqui já tem as regras, são claras. As meninas têm que botar o salva-vida para sair, né? Qualquer uma das meninas tem que chamar um de nós para se quiser ir na frente. Então tem umas regras bem claras aqui que elas já sabem. E também o meu tom de voz, né? O capitão às vezes tem que ter um tom de voz diferente do pai. E elas sabem exatamente quando o assunto é sério ou quando o assunto é familiar. A viagem tá boa? Vamos ancorar o barco por alguns instantes. Mas já voltamos com nossos 2 pontos especial aventura. Sair velejando pelo mundo pode ser algo maravilhoso, mas muita coisa tem que ser pensada, principalmente quando se tem crianças a bordo. E na hora que bate aquela monotonia, qual o principal passatempo deles? Será que a família já pensou em alguma data para acabar a aventura? Tudo isso agora no 2 Pontos Aventura, com os navegadores Solange e João Carlos Lima. Já que a gente está falando nas meninas, outra pergunta que não quer calar é a questão da educação, né? Como é que fica essa questão? Isabel, assim, também de novo a gente tomou um risco, né? Porque nós tiramos do sistema convencional e nós trouxemos para o barco. Teve muita crítica, mas eu estudei muito sobre educação. A minha vida inteira eu sempre fui professora. Mas eu nunca pensei que fosse tão difícil dar aula para suas próprias filhas, sabe? Porque você tem expectativas. É muito difícil, porque aqui no barco a gente ainda não conseguiu criar uma rotina. Todos os dias são dias diferentes. E eu queria muito reproduzir o sistema convencional aqui dentro do barco. Queria tocar se o sino 8 horas, as meninas estivessem sentadas e a gente começasse a estudasse até meio-dia. E aí o João começou a me alertar. Ele disse, Você confronta. Pois é, ele disse, se você fizer isso, é melhor a gente voltar para a Terra. Porque a gente está perdendo o melhor desse mundo, que é a liberdade, que é a imersão em outras culturas e que é a individualização, que a educação hoje não permite isso. Então, eu levei muito tempo para chegar a um bom termo comigo mesma, né, e com todos os meus antigos dogmas, mas a gente está conseguindo. As crianças são muito diferentes, mas a escola da Nova Zelândia é uma escola por correspondência que usa muito a internet. E ela é muito flexível. Então vai cada um no seu ritmo. A Luana adora ler, então a Luana lê tudo. Foi onde eu olhei aqui no barco, tem livro. A escola pediu para ela fazer uma crítica de cada livro que ela estava lendo. Então ela escreve a crítica para as outras crianças na escola, dando sugestões do que as crianças têm que ler. Então isso foi maravilhoso para ela, porque aí ela se sente importante, as crianças também começam a dar recomendações, as crianças veem que tem outra criança que também gosta, então é um modelo muito positivo. A Marina também está se descobrindo, sabe, na leitura, mas a Marina é muito curiosa, então ela ouve as histórias. Aqui nessa mesa, nós contamos muitas histórias. Cada lugar que a gente vai, a gente conta uma história. Ela reproduz, ela sabe contar direitinho todas as histórias. Elas subiram no vulcão, então ela conta a história do vulcão, como ela subiu, o que tinha lá no vulcão. Né? Nós fomos para o oráculo de Delfos, na Grécia, então ela sabia o que era a Pífia, como é que os deuses iam lá para buscar conselhos. Né? A gente foi para a Turquia, então elas entraram num bazar em Istambul, elas viram como eram, assim, como funciona a religião muçulmana, como é que as pessoas... Então tudo isso nós tivemos a oportunidade de vivenciar.
Então é o tipo de educação. Geografia, elas vêm aqui. Hoje a gente vai sair do país tal, a gente vai passar para país tal. Por que está tão mais quente? Que a gente está atravessando a linha do Equador, sabe? Então vamos entender latitude, longitude. É uma forma, é uma educação vivenciada. Então, uma coisa bastante interessante para ela, saber diferenciar o pai do capitão e a mãe da professora. Não dá não. Junta tudo, Junta tudo, faz. Mas tá dando certo, né? Tá. E a receptividade delas quantas no começo, em relação a essa educação, esse tipo de educação, foi boa, adaptação, como é que tá sendo? Elas, se você perguntar, elas preferem uma escola, com certeza, elas querem voltar para a escola. Pela socialização. Elas sentem falta de amigas, de botar farda. Já teve uma vez que a gente veio aqui, que a gente conhece alguns amigos, a gente pediu um prazo para levar as meninas para o colégio aqui. Elas colocam farda, pegam uma alegria. Aquela coisa que e todo quer passar aluno o tempo tem. todo na escola, Pegar que ela mochila não tem. nova, estojo. Ela não tem isso. Então é uma alegria para elas, né? Mostrar que está aí. É diferente, é bem. E em relação, assim, o passatempo preferido de vocês? Aqui tem que ser a leitura. A leitura. Todo mundo lê muito. Das meninas também? Todo mundo, você viu? Não, agora sim. Até depende da condição que nós estamos, né? Se nós estamos numa praia bonita, ancorados numa baía bonita, aí eu já entro em conflito com a Solange. Que ela fica tentando puxar as meninas muito ainda para a leitura, e eu digo, não, vamos lá fora, vamos esquiar, vamos mergulhar, vamos jogar frescobol, eu faço kitesurf, aí eu quero ser menino, eu quero... Agora, tem a hora que o sol vai embora, e que aí é a hora que eu acho que a gente tem que utilizar muito... É a hora que bate assim a monotonia também, né? Não... Aí tem que haver esse equilíbrio. Se o tempo está bom, às vezes está um dia bonito, no outro dia está um dia chuvoso, então a gente tem que usar essa... O que é que vocês estão lendo no momento? Conta pra gente. Agora eu estou preparando só a aula para as meninas para frente. O João acabou de ler uma série, né? Um romance policial. O último ainda, né? O terceiro livro do... É porque quando a gente chega em Fortaleza, a gente não lê mais de nada. Tudo que a gente lê... A gente entra no ritmo de Fortaleza. João, Solange, como é que vocês podem fazer um paralelo da vivência de vocês em terra firme para a vivência hoje aqui em Alto Mar, nesse novo estilo de vida? Assim, na minha parte, é importante salientar o seguinte: o momento que nós decidimos sair de Fortaleza, talvez fosse o momento mais... A gente estava naquele nosso ponto maravilhoso, né? Profissionalmente, eu estava com minha construtora, a construtora também eu tinha saído da construtora, tinha fundado uma cooperativa, a Coopercom, a Solange estava também num momento muito bonito na carreira dela. Mas a gente questionou muito o sistema, sabe? O sistema que é nos colocado dentro de um processo de rotina. Você, por melhor que você esteja, você passa a repetir aquilo todo santo dia. Todo dia você faz a mesma coisa. E mesmo que você tenha um sucesso financeiro, mas eu acho que a maior preciosidade de uma pessoa hoje em dia é você saber administrar muito bem o seu tempo. E a outra coisa que nos animou a sair por essa viagem é ter essa gestão do tempo e dando sentido a ele. Não é só sair por fugir, é sair para ter uma razão de você apreciar todo dia, intensamente, um dia a mais na sua vida, né? É você ver um sol nascer, é você ver um golfinho chegar aqui, passar uma tempestade, saber que depois vem um sol, né, te banhar com aquela luminosidade bacana, aquelas gaivotas, você vê pessoas maravilhosas, porque esse meio náutico, você encontra pessoas fantásticas, com experiências de vida lindas. Durante toda a viagem, vocês disseram até que receberam já 50? Essa troca, essa vivência, como é, Solange? Não, maravilhoso. Nós tivemos aula de astronomia com o professor de física da Unicamp. Né, nós descobrimos um arqueólogo submarino, né, que veio pra gente, começou a conversar e nos deu de presente, nos levou para o barco dele, foi um barco inclusive construído aqui, e ele foi mostrar todas as escavações que ele está fazendo, isso em Siracusa, nós estávamos na Itália. Então assim, se me perguntar, você gosta de velejar? Eu ainda não é
o que eu mais gosto. Mas é um preço muito pequeno para eu pagar em relação a tudo o que a gente está vivendo. Toda a riqueza que pode. Então, estar no barco nos permite estar com a nossa casa em todos esses lugares. Então você vai para um lugar, você visita, você faz tudo, depois você volta e você dorme na sua cama. Você pode cozinhar, você pode experimentar muito com os ingredientes locais na sua cozinha. E você não tem a pressão. Eu tenho que sair porque tem um check-out agora, eu tenho que correr porque eu tenho que pegar um avião. Acho que a gente agora que está começando a se dar conta dessa liberdade. Eu acho que o maior paralelo é esse, né? O ritmo, a cadência no barco é totalmente diferente, até pela velocidade do barco, né? Quando a gente está numa travessia, você passa quase um mês no mar. Mas você passa a respeitar isso. É respeitar essa cadência, esse lance de você apreciar, não a chegada, mas a vida é isso. Tem gente que quer chegar em algum lugar o tempo todo. Chegar para quê? Sempre marca a hora, você tem que aproveitar a viagem. A vida é uma viagem. E a gente fica colocando essas metas de atingir coisas que o bom é você curtir a viagem. Então vocês não têm data para acabar aqui? Não, eu pedi para ele. A mulher não, ele começou, ele disse assim, vamos passar 4 anos. Aí eu disse, tudo bem. Aí todo ano que passa, ele disse, mais 4 anos. Todo ano é mais 4 anos. Ele continua. Homem, né? Mas o que... mas vai ser mais 4 anos. Mas o que a gente está pensando agora, de fato, assim, ele fala uma coisa bacana. A gente começou como se a nossa viagem estivesse começando de Fortaleza. E a gente quer levar 4 anos para voltar para Fortaleza. A gente quer voltar com o nosso barco para Fortaleza daqui a 4 anos. Que a gente acha que é um tempo que as meninas ainda conseguiram ficar a bordo, né? Porque começa a ter uma pressão, adolescente a pressão é muito maior. Mas, e também que agora a gente está sentindo... Ele tinha muito medo, o João dizia que achava que a qualquer momento que entrasse no barco ele dizia, não quero isso, vou sair do barco, não, isso não é minha vida, vamos sair. Então o tempo todo ele achava que, como nós já vimos vários casais, quando nós saímos da França, saíram outros 3 barcos, também mais ou menos com o mesmo modelo. Eram famílias, uma australiana, um inglês e um outro da Holanda. E os 3 saíram conosco, né? Hoje, nenhum dos 3 está mais no mar. A família dos americanos, eles desistiram na primeira tempestade. A esposa, né, desse velejador, ela saiu do barco com os filhos, deixou o marido sozinho. Ele teve que passar... Ele passou quantos dias só? 20 e poucos dias. Não. Não. Na última foram uma semana, né? Que ele ficou só. Teve um dia que ele pegou um vento contra, ele fazia 2 nós por hora só para trazer o barco para uma marina segura. Ela largou ele total. O outro era um casal que eles tiveram um impasse terrível, eles iam se separando, é porque é traumático, vem tudo à tona. No barco vem tudo à tona. Na realidade, quando as pessoas veem a nossa vida assim, vê o barco bacana, todo mundo pensa que é fácil, viu? Mas na realidade tem muito chão até chegar aqui. Não é fácil, tem coisas complicadíssimas, né? O relacionamento dentro de um espaço confinado como um barco não é fácil. Agora, uma vez que você supere essas etapas, aí vem o prêmio, né? Então, tudo na vida tem um preço. Você tem que estar disposto. Eu acho que quando você quer conquistar alguma coisa especial na vida, você tem que saber que isso vai ter um custo. E é um esforço que vale a pena. O que a gente sente é que vale a pena. Tudo que nós passamos, todas as dificuldades, vale a pena. Vocês pensam dar a segunda volta só para não perder o estilo? Assim? Não, assim, eu também quero um pouco de terra firme. Sabe assim, eu acho que a experiência do barco tem sido muito rica. O João disse assim, vamos sempre manter um barquinho, porque o barco proporciona uma coisa que na terra é mais difícil. Sabe assim, essa possibilidade de ir para lugares remotos. Tem lugares que nós vamos agora que você só chega de barco. Você não tem outra forma de chegar. E lá você consegue interagir com a população local e consegue ficar mais tempo. Aqui nós ainda tínhamos, né, essa pressão de chegar, porque tem o Canal do Panamá, só se atravessa final de março, começo de abril no máximo. Atravessar o Atlântico sempre se faz em dezembro, também em janeiro no máximo. Então tem tudo uma época para se fazer grandes travessias, então isso lhe pressiona um pouco.
Mas agora a gente acha que vai poder, tirando esses gargalos, vai poder ir num ritmo mais lento. Pode ser. Essas coisas é que eu estou falando. A gente planeja bastante, né, mas sempre deixa uma porta aberta. Porque por melhor que você planeje, pode acontecer alguma coisa que você vai ter que mudar seus planos. No barco, a gente aprende a planejar o que pode dar de errado. Então, na realidade, para não acontecer a coisa errada, você tem que pensar em todas as possibilidades de situações inesperadas. E quando você imaginar tudo que pode acontecer de errado, é que você tem um sucesso. Porque quando realmente acontece, você já sabe o que fazer. Então, essa é uma condição que a gente está aprendendo, né, cada dia a respeitar. E uma das coisas é o tempo, né, que você não pode mandar no tempo. Por mais que a gente tenha um equipamento, a gente tem um telefone aqui de irídio, né, no satélite, a gente consegue baixar a programação do tempo no meio do mar, no meio do nada, a gente consegue saber qual é a previsão do tempo com 3 dias, mas isso muda. Chegando aqui em Fortaleza, a gente pegou uma tempestade e não estava previsto. Então... Tudo é aprendizagem, né? A gente queria agradecer, desejar muito sucesso nessa caminhada de vocês, dizer que eu aprendi muito também com essa experiência e até a próxima, né? Obrigada a você. Obrigado a você. Você também. Se quiser acompanhar as aventuras da família Macedo de Lima, é só entrar no blog Casulo Online e conferir as novidades. Mas se você quiser também assistir mais vezes a esse e muitos outros 2 pontos na internet, vá em www.unifor.br/multimídia. E para enviar dicas e sugestões, use o nosso endereço eletrônico 2pontos@unifor.br. Foi um prazer ficar na sua companhia. Até mais!